Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Humberto Gabriel, do curso de Biologia HG. Hoje eu estou aqui a convite do professor Alessandro para falar de um tema bastante importante, que é sobre a medicalização. Hoje estamos vivendo um processo de medicalização da sociedade ou estamos vivendo uma popularização da medicina? Pois é, eu acredito que estamos vivendo os dois processos. Primeiro, vamos pontuar a popularização da medicina. Nós percebemos hoje que através da mídia social, através do Facebook, do Instagram, do YouTube e principalmente do Google, a gente tem uma fonte quase que inesgotável de informações da área médica, da área da saúde. Muitas pessoas até se automedicam usando dessas informações. Então, sem sombra de dúvidas, estamos vivendo um processo de popularização da medicina, certo? Quanto ao segundo processo, o processo de medicalização da sociedade, também estamos vivendo. Hoje nós temos medicamentos para dormir, temos medicamentos para acordar, temos medicamentos para estudar, temos medicamentos para trabalhar. E o excesso desses medicamentos a gente chama de medicalização da sociedade. É quase como um processo de iatrogenia, onde o uso de medicamentos também pode trazer transtornos, à saúde da pessoa, da população de um modo geral. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que um paciente com disfunção erétil, ele tome Viagra. Ao tomar Viagra, ele resolve o problema de disfunção erétil, porém, ele tem como efeito colateral dor de cabeça. E aí ele pega e toma um medicamento para dor de cabeça, um analgésico. E aí só que o excesso de analgésico gera problemas hepáticos e gástricos. E aí ele também terá que tomar um medicamento contra a hepatite, e contra essas inflamações gástricas. Então uma coisa puxa a outra, O uso de um medicamento acaba exigindo o uso de outro medicamento. Isso a gente chama de iatrogenia, que é uma das principais consequências, dessa medicalização da sociedade, certo? Então a medicalização da sociedade existe. É lógico que eu não estou aqui para falar mal dos medicamentos, certo? Se a gente comparar a sociedade com medicamentos com a sociedade sem medicamentos, a gente percebe mudanças absurdas, certo? Vamos imaginar uma pessoa que vive ali naquele tempo de 1500, 1600, 1800, até 1900, esses 400 anos. Essa pessoa, ela tinha uma expectativa de vida de 40 anos de idade apenas, 40, 45 anos. E olha que elas faziam exercícios, porque não tinha esses meios de locomoção que a gente tem hoje. Ela consumia alimentos naturais, alimentos ditos orgânicos hoje em dia, água pura e respirava também um ar puro. E mesmo assim, a longevidade delas, a expectativa de vida era em torno de 40, 45 anos. Depois, de 1900, a gente percebe um crescimento vertiginoso. Era aí por 400 anos, 40 anos, depois passou a 70, 75 anos. O que houve de mudança para isso acontecer? A inserção de medicamentos. Então, o uso de medicamentos, sobremaneira, melhorou a expectativa de vida da população, certo? Muito bem. Que faixas etárias são mais acometidas por esse processo de medicalização da sociedade, A medicalização afeta todas as faixas etárias, porém, a faixa etária que eu percebo que tem registros na literatura que são mais acometidos é a de idosos. Os idosos são as pessoas que, devido a doenças crônicas e devido àquele efeito iatrogênico, em cadeia do uso de medicamentos, eles acabam sendo o grupo populacional que consome mais remédios, mais medicamentos, certo? Quanto ao gênero, o sexo, a gente percebe que as mulheres, elas consomem mais medicamentos. O motivo talvez seja uma maior preocupação que as mulheres têm em relação aos homens quanto à saúde, Então, os homens geralmente só procuram assistência à saúde quando a situação é bem mais grave. Já as mulheres, elas preocupam mais rotineiramente, o acesso à saúde, o profissional da saúde. Por causa disso, esse efeito, da hipermedicalização, desse efeito iatrogênico, ocorre mais em mulheres, certo? Então, a gente percebe aí que idosos e mulheres são as faixas etárias mais acometidas, certo? Então, o que deve ser feito para combater esse processo aí de medicalização? Eu pensei nisso, para falar com vocês, e eu cheguei a 3 conclusões. A primeira conclusão é conscientização da sociedade.
é importante conscientizar a população quanto ao uso indiscriminado de medicamentos, certo? Então, a exemplo dos antibióticos, por exemplo, houve uma melhora considerável, né, depois dessa conscientização. Apesar que isso acaba enquadrando mais no segundo, né, ponto que eu queria dizer, que é o rigor da prescrição do medicamento. Então, os medicamentos, quando são prescritos de forma mais restrita, ou seja, apenas por profissionais de saúde, atenua, diminui esse efeito iatrogênico. Ao passo do que quando é automedicado, as consequências são muito mais comuns do que quando procurados aí o tratamento a partir de profissionais de saúde, certo? Então, conscientização da sociedade, rigor na prescrição de medicamentos seria uma boa saída. E um terceiro ponto que eu acho também bastante importante é a formação médica. A formação médica ela tem que ser mais integral. Ela tem que ver que não basta apenas minimizar os efeitos de uma doença, e sim as causas dela. E para isso é preciso ver o paciente de forma mais integral. Ou seja, não ver apenas a doença que esse paciente tem, mas relacionar com fatores biopsicossociais que esse paciente está inserido, né? O trabalho dele, a alimentação dele, certo? O nível de escolaridade dele. Então, diante disso, eu acho que com esses pontos dá para a gente fechar bem esse tema de medicalização do nosso país, né? Da medicalização da população em geral, tá? Valeu, espero que tenham gostado. A gente se